Então, pessoal, dando continuidade aí ao nosso trabalho, nós temos aí uma questão bem interessante envolvendo aí função. Ele diz assim, ó, na verdade isso aqui, gente, é um modelo matemático do lucro de uma empresa, né? Então, ó, o lucro está sendo representado por essa função, ó, L de x igual a menos x ao quadrado mais 40x menos 5, onde x é a quantidade de peças produzidas, né? Então, ou seja, ele está perguntando assim, ó, qual a quantidade a ser produzida para que o lucro seja máximo. Olha só, ele está querendo descobrir qual é o lucro máximo em função da quantidade de peças a ser produzidas. Ou seja, o que nós temos aqui, ó, na verdade, olha, se nós fôssemos representar uma função do segundo grau no plano cartesiano, nós teríamos o seguinte, olha, a representação dessa função no plano cartesiano é uma parábola. Além disso, o que acontece? Nós temos que esse coeficiente A aqui é negativo. Ó. Se o coeficiente A é negativo, então nós já sabemos de uma coisa, ó, a concavidade dessa parábola é virada para baixo, né? Então, ou seja, caso nós tenhamos raízes nessa parábola, o que vai acontecer? A raiz é o ponto onde vai interceptar o eixo das abscissas, ou seja, o eixo x. No nosso caso aqui, nós conseguiremos resolver esse problema até mesmo sem calcular as raízes. Por quê? Porque nós sabemos o seguinte, olha, ele está querendo saber qual é a quantidade a ser produzida para que o lucro seja máximo. Então, o que acontece? Olha, o eixo x, ele está onde x é a quantidade produzida. Olha só, se nós pegarmos aqui, ó, descobrirmos o ponto, aonde esse ponto, ele vai tocar lá no ponto de máximo dessa função, esse ponto de máximo da função é exatamente o x do vértice, ó. É exatamente o x do vértice. E se nós pegamos um ponto aqui, ó, e projetamos lá o x do vértice, nós vamos obter do lado de cá o y do vértice. Agora, nós temos uma relação, por exemplo, para determinar quem é o x do vértice. Ó. O x do vértice é dado por aquela relação menos b dividido por 2a. No nosso caso, o que nós temos? Nós temos que o x do vértice, então, ó, menos b. Quanto que vale o b? 40. Quanto que vale o a? O nosso a vale menos 1. Ó. Então, nós temos aqui o seguinte, olha. 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. Então, nós temos menos 40 dividido por menos 2. Aqui nós temos o quê? Uma divisão, olha, ó, menos dividido por menos, o resultado disso dá positivo. Ó, 40 dividido por 20, nós temos então que a quantidade a ser produzida, que vai dar um lucro máximo, é igual a 20. Portanto, nós temos aí a solução dessa questão feita de uma forma bem tranquila, né? Ou seja, lá no gabarito nós iríamos marcar a letra C nessa questão aí do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais do ano de 2017, segundo semestre.